Sorriam, sorriam, vocês estão sendo filmados. Deixa eu apresentar aqui agora a tela novamente. Coisa acontece mesmo. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto, a tela apareceu para vocês aí, né? Apareceu. Pronto. Então, vamos lá. Então, essa aqui é uma visão geral do nosso curso, né? Nós estamos no primeiro módulo. No primeiro módulo, nós veremos esses temas aqui, que hoje nós veremos a relevância, definição, valores e objetivos do pequeno grupo. Eu não vou dar a segunda aula hoje, para não ficar muito puxado, né? Eu quero apenas apresentar, dar a primeira aula, aí na próxima reunião a gente pega um pouco mais puxado. Eu não quero puxar tanto assim para não assustar vocês. Então, vou dar só a primeira aula, mas na próxima semana nós veremos a segunda e a terceira aula. Então, o segundo tema são os propósitos de Deus e as estações nos pequenos grupos, a estrutura da liderança de pequenos grupos e as suas responsabilidades. Vamos falar um pouco sobre os estudos para pequenos grupos, como preparar líderes, a questão da multiplicação de pequenos grupos, aconselhamento no pequeno grupo, o pequeno grupo infantil, que é uma ferramenta também muito importante para todo o trabalho de plantação de IPGs, a ação de Deus no pequeno grupo, e por último, nós teremos uma pequena prova bem simples, apenas para os irmãos reverem o conteúdo, né? Algo assim que não vai ter muita dor de cabeça, não, tá? Não precisa se preocupar com essa prova, não. Depois, nós teremos o segundo módulo, que é os oito hábitos de um líder eficaz de pequeno grupo. Existem vários livros que falam sobre a liderança, né? Tem um do Ronaldo Lidório, muito bom, Integridade do Coração, alguma coisa assim, o nome do livro. É um livro fantástico para líderes. Só que um livro que trata exatamente sobre a liderança de pequenos grupos, eu ainda não li outro livro melhor do que esse, tá? Os 8 hábitos de um líder eficaz. Então nós iremos estudar esses 8 hábitos, né? Que é sonho, oração, convite, contato, preparo, mentoreamento 1 e 2, comunhão e crescimento. E por último, nós vamos aprender como colocar em prática esses 8 hábitos. Temos também o terceiro módulo. O terceiro módulo, ele é um módulo importantíssimo, porque ele vai falar sobre a questão do discipulado no pequeno grupo. Eu vou apresentar para os irmãos um método muito simples, baseado no Evangelho de João, para discipulado. Nós vamos entender como funciona o discipulado dentro do pequeno grupo, mas antes nós veremos a questão do cuidado sobre a vida devocional. Como líderes, nós devemos cuidar da nossa vida devocional, o que é discipulado, como devemos discipular e alguns cuidados com o discipulado. Aí depois nós iremos entrar nos estudos, são 5 estudos do discipulado, e veremos também como utilizar esses estudos no pequeno grupo, com as pessoas que vão chegar em nosso pequeno grupo. Depois, temos o último módulo. Esse último módulo eu vou estar vendo depois com o Yusuf, como que ele vai querer fazer, porque esse último módulo são doutrinas básicas da fé cristã. É exatamente os capítulos da Confissão de Fé de Westminster, que é ali, né, dos nossas regras, né, de fé também, alguns, né? Nós veremos alguns capítulos dessa confissão, então não é toda a confissão que nós veremos, então isso é algo que eu vou conversar com o Yusuf depois, para ver qual que ele vai querer que ele passe também para vocês. Então, esse é o quarto módulo e nós encerramos o nosso curso. Tá? É um pouquinho, nós veremos, é muita coisa, lógico, mas, como eu falei, nós vamos enxugar um pouquinho para que possamos até dezembro finalizar este curso. E aqui está a bibliografia do curso, que são os livros que eu utilizo
para aplicar esse curso. O mais a base desse curso está aqui nesse livro, esse vermelhinho aí, ó, As Estações de Deus para os Pequenos Grupos. Só que esse livro está esgotado, ele não vende mais. Ele foi lançado, eu creio que foi em 2010, eu acho. E para mim é um dos melhores livros que traz um método importante, bem fácil para aplicar aos pequenos grupos. Para mim é um dos melhores métodos, né? Que fala exatamente como um pequeno grupo deve acontecer durante o ano, e nós vamos basear muito nesse livro. Depois desse livro, eu conheci o outro, que é esse aí, Conduzindo Pequenos Grupos. Um livro também maravilhoso, que complementa aquilo que não tem no primeiro livro aí, que é As Estações de Deus para os Pequenos Grupos. Vem depois o outro livro, né, o terceiro livro, que é exatamente o que nós vamos estudar no segundo módulo, Os 8 Hábitos de um Líder Eficaz. Esse livro também acho que está esgotado, acho que não vende mais ele, mas é um livro muito bom para pequenos grupos. Depois nós vamos estudar um pouco esse livro, A Trelice e a Videira para o Nosso Discipulado. É um livro fantástico para o discipulado da igreja e dos membros também da igreja e do pequeno grupo. Essa revista aí, Estudos Bíblicos Doutrinários, é uma sugestão que eu dou para os irmãos comprar, porque esse livro, ele é da nossa editora, né? Então, são estudos bíblicos baseados na Confissão de Fé de Westminster, né? Então, é onde temos a doutrina da nossa igreja, e tem também esse manual aí de doutrina cristã, que é conhecido como o Bercofinho, que é um livro que trata de uma teologia sistemática, só que com menos volume, que é também importante para todo líder ter esse conhecimento. Então, só estou apresentando aos irmãos aqui o material que eu uso para fazer esse curso. Né? Lógico, consultei alguns outros materiais para dar uma observada, mas essa aí é a base. E o programa de aula será dessa forma. Às 7h30 nós teremos a abertura da sala, com oração. A previsão é que às 7h45 nós possamos dar início à nossa aula. Dando aquela tolerância para os irmãos chegar, né, também, fazer aquele resumo da aula e então a gente começar. Às 8h15 nós teremos um pequeno intervalo de 5 minutinhos para a gente levantar, beber uma água, a gente volta e às 9h é o nosso encerramento, tá? E a observação que quero deixar é essa. Teremos uma gravação disponível, só que essa gravação ficará disponível apenas durante uma semana, tá? Porque como ela fica na nuvem, eu utilizo muito o meu Drive, então não posso deixar muita gravação acumulada lá. Então vou estar disponibilizando para os irmãos o link, então os irmãos vão poder assistir essas aulas, quem não veio, né, e tal. Vai ficar disponível apenas uma semana. Depois de uma semana, já não vai ficar mais disponíveis as aulas, né? Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Então, vamos entrar no primeiro tema aí da nossa lição, que é a relevância, a definição, valores e objetivos do pequeno grupo. E eu quero começar com essa pergunta: por que devemos ter um pequeno grupo? Por que nós devemos ter um pequeno grupo em nossa igreja? Está tudo tão bem, está em tudo a mil maravilhas, né? Os estudos durante a semana está em tudo bem. Para que nós queremos ter um pequeno grupo em nossa igreja? Por que nós devemos começar esse trabalho evangelístico em nossa igreja? E a razão que o autor ele traz é o seguinte: a razão mais relevante e inquestionável para se implementar uma igreja em pequeno grupo é a palavra de Deus que revela, explica e fundamenta essa estratégia como a essência e base da igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós veremos isso mais à frente, um pouquinho, a base bíblica que temos para o trabalho em pequenos grupos. E eu quero aqui fazer aqui uma ressalva, o seguinte: a nossa igreja, a presbiteriana, ela não é uma igreja em pequenos grupos. Isso é interessante, a gente pontuar isso aqui. Porque uma igreja em pequenos grupos, ela funciona só em pequenos grupos e tem apenas a reunião no domingo. E o sistema da nossa igreja não funciona dessa forma.
Nós temos o pequeno grupo como uma ferramenta para evangelização, discipulado, comunhão e crescimento da igreja. É importante que os irmãos eles vejam o pequeno grupo dessa forma, como uma ferramenta usada para evangelização, comunhão e crescimento da igreja. Não é igreja em pequenos grupos, não é acabar com todas as atividades da igreja e assim a gente e ter apenas o culto no domingo. Não é dessa forma que funciona esse trabalho com pequenos grupos, principalmente no nosso governo, no governo da igreja. No final da aula aqui eu quero depois colocar a resolução do Supremo Concílio sobre pequenos grupos, né? A diferença que é células e pequenos grupos. Então, o trabalho que a IPB faz, algumas igrejas fazem, é de pequenos grupos. Então, não é que nós vamos acabar com os cultos, não é que, às vezes, a dúvida de muitos são essa, né? Então vamos acabar com o SAF, vamos acabar com o PH, vamos acabar com tudo. Não é dessa forma. O pequeno grupo veio para ajudar, aprimorar, melhorar, alcançar mais pessoas para Cristo e também fortalecer esses trabalhos. Eu não vejo nenhum problema em um pequeno grupo trabalhar junto com a sociedade interna, fazer essa interação, que é muito bacana, dá muito resultado, né? Mas vejam pequenos grupos como uma ferramenta para evangelização, como uma ferramenta para você trabalhar, para alcançar mais pessoas para Cristo. E não existe uma forma melhor do que você convidar uma pessoa para ir até a sua casa para ouvir a palavra de Deus. Eu já tive experiências de pessoas que nunca ia para a igreja, mas ia para o pequeno grupo. E depois, conhecendo os irmãos do pequeno grupo, começou a ir para a igreja e agora está lá, já é até líder na igreja e tudo mais. Então, tudo isso é proporcionado através do trabalho em pequenos grupos. Outra razão importante para a existência do pequeno grupo é o fator do crescimento saudável da igreja, através dos grupos menores. Sem a força e unidade, uma igreja não cresce saudável. Atualmente, as maiores igrejas do mundo são igrejas em pequenos grupos, formam a base da comunhão, discipulado e evangelismo da igreja, com certeza. Eu creio que na apostila de vocês aí tem alguns dados de algumas igrejas em crescimento, né? Igrejas com um número de 700 mil membros, não sei quantos mil pequenos grupos, né? Atualmente, hoje eu estava dando uma observada lá na 8ª igreja, que é a igreja do pastor Jeremias Pereira, e atualmente a igreja dele tem mais de 600 pequenos grupos, e é uma igreja que tem basicamente ali quase 7 mil membros. Então, a gente observa que é um trabalho que é feito, de fato, com crescimento, e é um crescimento saudável, porque os membros que chegam até a igreja não são membros que ficam desamparados. Eles têm ali uma reunião regular, semanal, para participar, para serem acompanhados, serem discipulados. Então, é um crescimento muito saudável para a igreja. A maioria dos membros que nós conseguimos alcançar através de pequenos grupos dificilmente saem da igreja. Então, é um crescimento saudável e sustentável. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos durante esse curso. Veja os pequenos grupos, mais uma vez, como uma ferramenta de Deus para a evangelização, para o crescimento da igreja, não para o impedimento dos trabalhos da igreja, mas sim como algo a mais para ajudar no crescimento da igreja. Lógico, alguns ajustes deverão ser feitos, né? Devem ser feitos. É impossível a gente manter tudo, mas o pequeno grupo é uma ferramenta de Deus para a evangelização. Nós podemos usar para a evangelização. Então, irmãos, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me interromper, tá bom? Eu vou estar atento aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode interromper, perguntar, tá bom? Não fiquem guardando dúvida, não. Fiquem à vontade. Então, vamos, em primeiro lugar, ver a relevância do pequeno grupo. Por que o pequeno grupo é importante para a igreja? O que ele traz para a igreja? Qual é a relevância disso? Por que nós precisamos ter um pequeno grupo em nossa igreja? E a primeira questão é porque o pequeno grupo é o melhor lugar para a integração e o processo de formação espiritual. Você pode dizer, sim, Wes, tá bom, mas o culto de estudo da minha igreja também é.
importante, ele forma pessoas também, ele ajuda na formação do cristão e tudo mais. Mas, irmãos, eu quero que vocês entendam que o pequeno grupo, essa formação que o pequeno grupo ele traz, esse lugar de integração, a gente tem que observar as novas pessoas que vão chegar para a igreja. Então, não existe um ambiente melhor para essas pessoas do que um pequeno grupo, para elas começarem a interagir e começar ali a sua formação espiritual, a dar os seus primeiros passos. Existem pessoas que chegam na igreja e ficam perdidas. Sabe assim, o que é que eu vou fazer nessa igreja? Para onde eu vou? E às vezes a responsabilidade de acompanhar essa pessoa fica tudo nas costas do pastor da igreja. Não, é o pastor que tem que dar conta, é o pastor que tem que cuidar. Na verdade, ele ganha para isso, então ele que tem que se virar. Muitas vezes a mentalidade é essa. Chega uma pessoa nova na igreja, muitas pessoas não sabem como agir. E o pequeno grupo oferece essa ferramenta, dizendo, não, nós temos um lugar para você. Temos um ambiente para você. Temos um lugar que você pode ir, que você vai se sentir bem, apropriado para você. Então, às vezes, se chega lá uma mulher nova na igreja, temos um pequeno grupo das mulheres. Chega lá um homem novo na igreja, temos um pequeno grupo dos homens. Se chega um casal na igreja e esse casal tem filhos, temos um pequeno grupo também infantil para integrar essa família, para trazer essa família para ficar mais próxima, né, da membresia da igreja. E não é apenas a questão da formação espiritual, ela também dá relacionamentos. Eu creio que essas pesquisas, às vezes, elas são assim, às vezes sem a questão do fundamento, né? Às vezes sem fundamento, mas essa pesquisa eu achei interessante, que uma pessoa, quando ela chega em um ambiente, ela tem que pelo menos fazer 7 amizades. 7 amizades para poder ficar naquele lugar. Eu achei essa pesquisa interessante, porque exatamente quando a pessoa chega na igreja, a amizade dela é a pessoa que levou ela para a igreja. Né? A pessoa levou ela para a igreja e lá, o único contato que ela tem com a igreja é aquela pessoa que evangelizou e discipulou ela. E às vezes o contato é o pastor. E muitas vezes, quando o pastor muda e sai, essa pessoa vai junto ou não vai mais para a igreja, porque às vezes o contato era só aquela pessoa. E isso o pequeno grupo, ele ajuda, porque a pessoa não fica apenas com aquele contato, ela tem vários contatos aí na igreja agora para interagir. Então, essa é uma das relevâncias do pequeno grupo. Por que o pequeno grupo é importante para a nossa igreja? Segundo, porque o pequeno grupo ele não se limita ao ambiente físico do templo. Nós podemos ter um pequeno grupo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Seja numa zona rural, seja em um bairro um pouco distante da igreja. Não está limitado ali apenas no templo. Em qualquer canto da cidade, eu posso ter um pequeno grupo, eu posso ter ali pessoas regularmente reunidas para adorar, louvar o nome do Senhor e também ensinar e levar a palavra de Deus. Então, onde tem uma família preparada, treinada e capacitada para ter um pequeno grupo, então ali eu posso levar, abrir até mesmo ponto de pregação, pode surgir de um pequeno grupo, até uma plantação de uma igreja também pode surgir através de um pequeno grupo. Então, várias oportunidades, várias portas podem ser abertas através do pequeno grupo, porque exatamente ele não se limita ao ambiente físico do templo. Não é apenas no templo que nós podemos nos reunir. Existem várias casas, em vários lugares, podemos reunir com os nossos irmãos. Terceiro, a terceira relevância. O pequeno grupo ele desenvolve um ambiente de aceitação e cura para as crises no mundo. Eu sempre faço essa ressalva aqui. Essa questão de aceitação, hoje deve ser explicado, né? Não é aceitar tudo. Não é que lá no pequeno grupo, uma pessoa que ela confessa um pecado, você vai dizer, pode vir, meu irmão. Aqui todo mundo é um pecador mesmo, você não é diferente, mas Jesus está de braços abertos para te receber. E não falar sobre arrependimento. E não falar sobre mudança de vida.
Isso não é esse tipo de aceitação que o pequeno grupo traz. Não é isso. A questão é que o pequeno grupo, ele é, na verdade, uma porta aberta para que essas pessoas que estão passando por momentos difíceis possam ser acolhidas no pequeno grupo. Quero deixar aqui um exemplo. A pessoa, ela acaba de perder um pai. Ela acaba de perder um pai. Então, o pequeno grupo que ela frequenta é ali um ambiente de cura para ela, para aquele momento difícil da vida dela. Então, o pequeno grupo vai ser um suporte para aquela pessoa. Ou está enfrentando alguma crise na família, ou a pessoa é um comerciante, não está indo muito bem a economia. Então, o pequeno grupo vai ser esse suporte a mais para a pessoa, coisa que em um culto de estudo não é possível. Porque o culto de estudo é o quê? A pessoa sentada, ouvindo, né, recebendo ali a lição, o estudo. O pequeno grupo não. O pequeno grupo, além de ser um lugar onde nós vamos estudar a palavra de Deus, mas também é um lugar onde você pode compartilhar algum momento ali, onde você pode também receber mais ajuda. Né? E como veremos aqui durante o curso, como nós devemos agir no pequeno grupo, como ele deve ser, né? Como nós devemos receber essas pessoas. Então, por isso que o pequeno grupo ele tem essa relevância. Gente, nem todo mundo consegue ir até a liderança e abrir o coração. Não é todo mundo que consegue isso. Não são todas as pessoas que conseguem ter acesso ao pastor da igreja e dizer, pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Geralmente, ele conta isso para algum membro. Então, tendo um pequeno grupo dentro da igreja, na igreja, quer dizer, essa pessoa pode chegar até o líder e o líder pode, sim, muito bem levar isso até o pastor. Isso é muito importante a gente frisar aqui. O pequeno grupo ele vem também para auxiliar o trabalho do pastor. E veremos a importância dos líderes de pequenos grupos, a importância que vocês terão no ministério aí dessa igreja junto com o Yusef. Então, essas são as 3 relevâncias aqui do pequeno grupo. Alguma dúvida, irmãos, acerca dessas relevâncias? Alguma pergunta, alguma colocação? Posso seguir? Pode seguir. Vamos lá. Então, vamos agora observar aqui os fundamentos bíblicos para o pequeno grupo. Onde nós encontramos os pequenos grupos na Bíblia? Onde está? Então, eu quero ver aqui com vocês 2 referências. Uma no Antigo Testamento e a outra referência no Novo Testamento. Eu vou pedir, então, para que algum irmão, por favor, leia Êxodo, capítulo 18, do 13 até o 27. Êxodo, capítulo 18, do versículo 13 até o versículo número 27. Algum irmão, por favor, leia. Pode ler? Pode ler, fica à vontade. Êxodo 18, do 13 ao 27, né? No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: E é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-los sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos julgarão.
será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples eles julgaram. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Amém. Então, irmãos, a base do pequeno grupo está aí. Vendo o sogro de Moisés, né, o trabalho dele, temos ali a estimativa, né, mais de 600 mil homens, apenas homens, era 600 mil. Imagine todo esse povo indo consultar Moisés, levando ali as suas causas, das mais graves até as mais simples. Imagine aí, a pessoa levando Moisés. O meu vizinho lá puxou 10 centímetros lá da minha terra. Fulano está muito próximo de mim. Coisas pequenas, Moisés tendo que resolver todos esses casos. Vendo isso, o sogro de Moisés, vendo essa situação, falou: olha, isso que você faz não é bom para o povo, não é bom para você. Divida esse povo, né? Divide ele em pequenos grupos para que você possa administrar melhor. E é dessa forma que acontece com os pequenos grupos. Só que a diferença é que não estamos usando os pequenos grupos para melhorar a administração. Estamos usando os pequenos grupos para a evangelização. Esse é o nosso foco. Mas o modelo está aqui na palavra de Deus. É impossível, e Yusuf sozinho e apenas com a liderança que ele tem hoje aí de diáconos e presidentes de sociedades, alcançar toda a cidade. É impossível. O que é que ele tem que fazer? Vamos dividir o nosso grupo, a nossa igreja, vamos dividir os nossos membros em grupos pequenos e aí sim vamos tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis para a glória de Deus. Esse é o objetivo. Então temos aqui um grande exemplo no Antigo Testamento. Agora, outro exemplo aí no Novo Testamento, que é Atos, capítulo 2, na verdade, aí essa referência está errada. Coloquei, mas está errada. É Atos capítulo 2, a partir do versículo 41. Atos capítulo 2. Vamos ler aí a partir do versículo 41. Do 41. Do 42 até o 47. Atos capítulo 2, do versículo 42 até o 47. Quem achou, pode ler. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Então, irmãos, outro exemplo que vemos aqui é de pessoas se reunindo tanto no templo como também nas casas. Eles tinham um templo, mas também tinham as casas. E isso aqui é uma observação. Eles não abandonaram o templo. Era algo que era feito junto, tanto nas casas como também no templo.
Então, muitas vezes, a tendência do trabalho em pequenos grupos é a pessoa pensar que o templo deve ser abandonado de forma alguma. De forma alguma. É interessante observar isso. Eles estavam juntos, louvavam a Deus, perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também no templo e nas casas. E é isso que o pequeno grupo resgata, né? Nós estamos adorando a Deus em nossas casas e também na igreja. Mas volto a bater nesse ponto. Mas nós estamos em nossas casas evangelizando, levando essas pessoas também para adorar juntamente com a igreja no templo. Esse é um objetivo. Eu quero que isso fique gravado na mente de vocês. Pequeno grupo é uma ferramenta para evangelização, comunhão e crescimento. Não vem para substituir a igreja, não vem para acabar com as programações da igreja, é apenas uma ferramenta que o Senhor está nos dando para evangelizar e alcançar mais pessoas. E estamos vendo isso tanto no Antigo Testamento como uma forma de administração, e estamos vendo aqui também no Novo Testamento como uma forma das pessoas terem comunhão. E é interessante observar que enquanto eles faziam isso, adorando a Deus no templo e nas casas, o Senhor ia acrescentando o número dos salvos. E é isso que acontece com os pequenos grupos. Quando nós estamos ali reunidos, louvando a Deus, convidando pessoas para participar das nossas reuniões, o Senhor vai acrescentando aqueles que de fato são seus. E esse é o nosso desejo, né? Que o Senhor chame, liberte pessoas desse mundo e da escravidão. Esses são apenas duas bases bíblicas para o trabalho em pequenos grupos. Mas eu tenho muitas outras bases aqui, só que o tempo não permite a gente ver cada uma delas. Irmãos, eu falei aqui da pausa, mas não vamos ter pausa hoje, viu? Como é apenas uma aula, então vamos ir direto até a gente finalizar aqui. Também tivemos um pequeno atraso no início, né? Então vamos até o final da aula. Não é pouca coisa aqui hoje. Então, aqui agora eu quero ver a definição do pequeno grupo. Já tivemos, em primeiro lugar, falamos sobre a relevância do pequeno grupo, por que ele é importante. O pequeno grupo é importante porque dá crescimento, é uma forma também de integrar os novos membros da igreja, é uma forma também de auxílio para o pastor, é uma forma também de resgatar essas pessoas que estão no mundo, passando por algum momento de crise, alguma dificuldade, levar o evangelho até essas pessoas. Então, o pequeno grupo ele é relevante em vários sentidos. Já vimos aqui também o fundamento bíblico, duas bases bíblicas que mostram esse aspecto do pequeno grupo, né? Pessoas se reunindo no templo e também nas casas, uma multidão sendo dividida em pequenos grupos para que a administração fosse melhor, mas o nosso caso é a evangelização. E agora nós veremos a definição do pequeno grupo. O que é o pequeno grupo? O que de fato significa o pequeno grupo? E essa definição é... Quem pode ler, por favor, essa definição? Quem consegue ler aí? Trata-se de uma ação estratégica que nosso Deus plantou para que a eficiência no cuidado mútuo, na integração e na comunhão fosse algo real em cada membro. O pequeno grupo é uma ferramenta mais eficaz de acompanhamento pessoal, conjugal e familiar dentro da igreja local. Então, reafirmando aquilo que eu falei, o pequeno grupo é uma estratégia, né, eficiente, dada por Deus exatamente para o crescimento, o cuidado e a comunhão da igreja. Irmãos, e quando nós temos toda a igreja nesse propósito, trabalho com pequenos grupos, nós veremos que a nossa igreja ela fica mais saudável. O ar é diferente, o ambiente é diferente, porque todos estão sendo tratados, acompanhados, de alguma forma, pela liderança da igreja. Isso dá até aquele sentimento de segurança, né, que a igreja está tendo, tanto teologicamente, como também na comunhão. Então, isso é o que o pequeno grupo traz. Não tem uma definição melhor do que esta, né, de ser uma estratégia que Deus deu à igreja para que pudesse espalhar o evangelho, ao mesmo tempo cuidado, a comunhão e o crescimento. Agora veremos aqui
O que um grupo pequeno é? Primeiro, o pequeno grupo ele é um encontro regular. O pequeno grupo ele não é esporádico, ele não acontece apenas uma vez no mês, ele acontece regularmente. Então, nós iremos já observar que as casas que vão receber esses pequenos grupos tem que ser uma casa de pessoas crentes, porque é um encontro regular. Então, não é algo que acontece uma semana sim, uma semana não. É constantemente, é um hábito, tem que ser um hábito ali para as pessoas que estão indo, que estão conhecendo a igreja. Isso é importante saber. Rapaz, toda terça-feira, toda quinta-feira ou sexta-feira, existe um pequeno grupo naquela casa. E a pessoa, quando ela estiver passando por alguma dificuldade, ela vai saber onde está o socorro ali imediato, naquele pequeno grupo, ou então na igreja, né, que já é um endereço fixo. Mas o pequeno grupo ele é um encontro regular, não é um encontro esporádico. Segundo, é um encontro voluntário. Ninguém deve ser forçado aí ao pequeno grupo. Não, você tem que participar, você tem que ir, porque se você não for, sei lá, alguma coisa de ruim vai acontecer na sua vida. Não é com essa pressão que vamos levar as pessoas aí a frequentar um pequeno grupo. É algo voluntário, a pessoa tem que ir por livre e espontânea vontade. É lógico que para os membros da igreja que estão engajados nesse trabalho, é uma responsabilidade a mais, mas é algo que nós fazemos com amor e não por obrigação. Um encontro intencional. Nós não vamos para o pequeno grupo para ficar batendo papo, para ficar jogando conversa fora. Não. Nós veremos aqui que o pequeno grupo ele segue uma estrutura. E essa estrutura tem que ser obedecida exatamente para que o encontro seja algo intencional. As pessoas devem sair do pequeno grupo alimentadas. Elas devem ouvir a palavra de Deus e ouvir bem. E ouvir bem a palavra de Deus. Então é algo intencional. Não fazemos isso apenas para chamar a atenção. Não, é algo intencional. Nós estamos ali investindo o nosso tempo. Vocês estão aqui investindo o tempo de vocês para aprender sobre isso, para que logo futuramente vocês coloquem isso em prática para que o grupo de vocês seja intencional. Isso é muito importante. É um lugar que promove relacionamentos, isso o pequeno grupo é, de fato. Você ganha grandes amigos através dos pequenos grupos. É um lugar onde o objetivo é compartilhado entre os participantes. Então, a igreja tem uma visão, essa visão ela é compartilhada para todos os pequenos grupos. E isso é algo interessante. Todos caminham na mesma visão. Não tem um pequeno grupo caminhando numa visão, outro pequeno grupo em outra, não. Todos caminham no mesmo propósito. E outra, é um lugar de busca e de edificação mútua em Cristo. Nós estamos ali juntos também para crescer em Cristo Jesus. E isso o pequeno grupo ele é. Um lugar onde nós vamos buscar edificação, não é apenas um encontro vazio. Cristo está ali, a presença do Senhor está ali presente em nossos pequenos grupos, e é por isso que há transformação, que existe renovação e edificação, porque o Senhor está ali. Por isso que é um trabalho, né, que traz crescimento, porque a presença do Senhor, né, está também em nossos pequenos grupos. E o que não é um pequeno grupo? O que não é um pequeno grupo? Vamos lá. Não é um grupo só de oração. Um dia eu visitei um pequeno grupo e que a maioria dele foi somente oração. Leram ali um versículo bíblico, cantaram um hino, depois orou pelos pedidos e acabou o pequeno grupo. O pequeno grupo não é só oração. Não é um grupo só de oração. Temos oração? Temos. Mas não é apenas isso. Não é apenas oração. Não é um grupo também ministerial. Não é um grupo ministerial. Não, vamos fazer aqui um grupo só do louvor. Vamos fazer um grupo aqui só da SAF. Vamos fazer um grupo aqui só da UPH. Não é isso. Não é um grupo ministerial. É um encontro regular, onde ali cada perfil, né, tem as pessoas que visitam aquele pequeno grupo. Então não é um pequeno grupo focado apenas para o ministério, não. Ele é aberto para evangelização. Não é um grupo de louvor, também não é só ficar cantando no pequeno grupo, música e mais música, ficar ali só cantando. Não. O pequeno grupo tem uma estrutura que deve ser obedecida. Não é também um clube, de forma alguma, não estamos ali apenas para passar o nosso tempo, não estamos ali tipo, não tenho o que fazer hoje, vou para o pequeno grupo. Não é com esse sentimento que nós devemos visitar o pequeno grupo. Existe uma intenção, como eu falei antes, né? E essa intenção, ela tem que ficar bem clara
para aqueles que visitam o nosso pequeno grupo. Nós estamos aqui para compartilhar as verdades do Evangelho. E também não é um grupo de apoio e amizade. Você não vem aqui apenas para receber apoio. Não vem aqui apenas para criar laços. O objetivo do nosso pequeno grupo é edificar vidas, é pregar o Evangelho. Não é apenas para apoiar pessoas, é para transmitir essa verdade do Evangelho. E também não é um grupo só de estudo bíblico. Não é apenas a Bíblia que nós estudamos ali. Existe momento de louvor, de oração, de quebra-gelo, existe um momento de lanche. Você não vai passar uma hora ali transformando aquele momento de compartilhar a palavra de Deus em um estudo bíblico, onde você vai ali trazendo algumas dificuldades teológicas para resolver um pequeno grupo. Não é isso. Temos se empolgando. O cara se empolgando, começa a falar nisso e aquilo. Não, de forma alguma. Né? Nós temos um estudo bíblico doutrinário, só que com a pegada também ali, para que pessoas que nunca ouviram o Evangelho possam entender, possam ouvir e sair dali edificado. Esse é o objetivo. E também não é uma mini igreja. Por isso que eu vou bater muito nessa tecla quando nós chegarmos lá sobre o perfil do líder de pequeno grupo. Que às vezes tem líderes que querem transformar o pequeno grupo em uma mini igreja. Não é uma mini igreja, irmãos. Não é uma mini igreja. Nós estamos ali representando a nossa igreja, mas não é uma mini igreja. É um pequeno grupo. Por isso tem que ter esse perfil de pequeno grupo. Não é uma mini igreja. Você não está ali para abrir uma nova igreja. Quem sabe futuramente, com a visão da liderança, dependendo da distância e tudo, até começar um trabalho ali para a plantação de igreja. Quem sabe? Glória a Deus por isso. Mas o pequeno grupo não é com essa visão de uma mini igreja, de forma alguma. É um pequeno grupo. É um pequeno grupo. É tanto que temos até um número ali que eu acho que é o limite para ter a multiplicação, mas isso é coisa que nós veremos aqui mais na frente no curso. E quais são os objetivos básicos do pequeno grupo? Irmãos, alguma pergunta, alguma colocação, algo sobre tudo isso que nós já vimos? Está ficando tudo bem claro aí? Só uma observação que você falou, que por ser regular, deve ser na casa de pessoas crentes. Então, não é recomendado fazer na casa de quem não é crente como uma estratégia de evangelismo, não. O ideal é fazer na casa de uma pessoa que é crente e convida o camarada que não é crente para ir, né? Isso. A lógica é essa. Isso pode ser usado como uma estratégia. Na próxima aula, vou até falar sobre isso. Você pode fazer esse rodízio como uma estratégia. Tipo, uma pessoa visita o seu pequeno grupo e ela fala, ô, Yusuf, eu queria tanto pequeno grupo lá em minha casa. Beleza, podemos sim, vamos lá. Mas o encontro, o oficial, é na sua casa. Por quê, irmãos? Exatamente porque o pequeno grupo é uma coisa muito séria, né? A sua casa vai ser conhecida ali como um lugar de adoração, de encontro. Aí, às vezes, a pessoa que convida você, que abre as portas da casa para fazer um pequeno grupo, não é crente. Aí, um dia tem um pequeno grupo, no outro dia tem uma festa. Né? Num dia tem ali um grupo de pessoas reunidas, louvando ao Senhor. Um outro dia tem uma festa lá, é bebedeira, e as pessoas que estão ali em volta, vendo aquilo, falam, rapaz, ontem não estava tendo um culto naquela casa, por que agora está tendo ali uma festa? Então, exatamente para livrar, né, o pequeno grupo disso, dessa imagem. Né? Pode ser feito, sim, um culto evangelístico ali na casa da pessoa, uma visita, um pequeno grupo diferente, mas não como uma casa oficial para receber, não como uma casa anfitriã para receber o pequeno grupo. Tem que ter esse cuidado. Né? Lógico que nós não vamos negar a visita do pequeno grupo na casa da pessoa, mas não pode tornar a casa da pessoa um lugar oficial para os encontros. É apenas esse cuidado que tem que ter. É apenas esse cuidado. Beleza? Obrigado. Então, os objetivos básicos do pequeno grupo. Qual é o objetivo do pequeno grupo? Primeiro, é ser uma ampliação do cuidado pastoral. Outra pesquisa aí, né, diz que um pastor só consegue cuidar de 20 pessoas. Né? Cuidar bem, de 20 pessoas. Geralmente, a igreja ela tem mais do que isso. Ela tem crianças, a igreja tem idosos, a igreja tem muitas pessoas que necessitam, né, de uma assistência.
E o pastor não dá conta disso tudo sozinho, irmãos. Então, o pequeno grupo ele é uma ampliação do cuidado pastoral. Porque exatamente as pessoas, quando o trabalho de pequenos grupos começam, e eu experimentei isso, e eu não achava isso ruim. Às vezes, o líder de pequeno grupo, ele tinha, às vezes, mais conhecimento do que eu acerca de algum membro da igreja. Só que eu não ficava com ciúmes, porque às vezes tinha ali 40 pessoas, eu não tinha como dar conta de tudo, mas aquele irmão, eu conhecia ele, era um líder de pequeno grupo, uma pessoa crente, e quando a coisa ficava muito séria, aí ele trazia para mim: Wesley, está acontecendo isso na vida de fulano, acho que é bom a gente dar uma observada. Mas quando era coisas leve, ele só comentava para mim, a gente orava junto e ele mesmo resolvia, né? Porque é uma ampliação desse cuidado pastoral. Porque o líder de pequeno grupo vai ter algumas funções pastorais, vai ter que cuidar, vai ter que ir atrás, né? Mas é um cuidado pastoral, é uma ampliação desse cuidado. É um dos objetivos básicos do pequeno grupo. Outra, ser uma extensão da própria igreja. Por isso que eu falei sobre a questão da casa. Nós estamos representando ali a nossa igreja. A igreja presbiteriana está sendo representada naquele pequeno grupo. Por isso que é algo muito sério. É a extensão da nossa própria igreja. Há ali um grupo, um corpo reunido ali, representando a nossa igreja. Então, isso é importante, ter esse cuidado em relação da casa. O objetivo do pequeno grupo também é ser um convívio relacional entre os crentes em uma grande família, bem como de integração de novos convertidos a essa família de Deus. Então, proporcionar para os membros tanto um ambiente para que eles possam ir, né, se encontrar com os irmãos, como também um ambiente de integração para os novos membros. Esse também é um dos objetivos do pequeno grupo. Ser um ambiente alternativo, isso é importante, porque às vezes a pessoa que você quer convidar, ela não pode no domingo, ela não pode na quarta, mas ela pode, com certeza, ir no seu pequeno grupo, né? Então, ela tem ali um ambiente alternativo para ir, que é o pequeno grupo. Por último, ser a base do discipulado e a comunhão da igreja. Quando eu falo a questão de ser a base, não é a questão principal, mas é uma questão que ajuda. O pequeno grupo ajuda no discipulado, também ajuda na comunhão da igreja. Porque membros vão ter os laços ligados, né? Existem muitos membros que não conhecem a casa do outro. Então, o pequeno grupo vai dar essa possibilidade de firmar esses laços e cuidar da comunhão da igreja. Irmãos, e os valores essenciais dos pequenos grupos? O pequeno grupo é uma prestação de contas. O líder vai ter que prestar conta para o pastor da igreja, do seu trabalho, vai ter que prestar conta para o conselho da igreja, como está indo no pequeno grupo. Isso é muito importante. O pequeno grupo ele é um núcleo de amor, é um lugar de transparência, as pessoas estão sendo ali também cuidadas e tratadas, é um lugar de evangelismo, é a questão de objetivos comuns, todos estão compartilhando o mesmo objetivo, que é pregar a palavra de Deus, de persistência. No pequeno grupo só deu 2 pessoas, só deu 3 pessoas. Não importa, vamos continuar perseverando. Importante é a proclamação do evangelho. Vamos persistir. É também um grupo de apoio. As pessoas estão sendo ali também apoiadas, de socorro, as pessoas estão sendo socorridas, de oração, de unidade, de honestidade, de envolvimento e também de reprodução. As pessoas estão vindo para o nosso PG, o PG está crescendo, a igreja, né, ovelhas estão reproduzindo ovelhas. Isso é importante. Discípulos estão reproduzindo novos discípulos para o Senhor. Então, são valores essenciais do pequeno grupo. Irmãos, até aqui, alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? De boa. Vamos seguir. Opa, já acabou? Então, apareceu aqui, eu vou até a próxima aula. Mas antes, eu quero colocar aqui os documentos do Supremo Concílio para que sejam tiradas todas as dúvidas em relação aos pequenos grupos. Cadê? Aqui. Então. Os irmãos estão conseguindo ver a tela aí?
Sim. Beleza. Não sei se vai ficar muito grande, né? Mas em 2012, o Supremo Conselho ele teve essa resolução aí acerca desses movimentos que surgiram, né, de células e tal. E aí a IPB ela lançou esse documento falando sobre esse trabalho de pequenos grupos. Diz o seguinte: a CE IPB, né, resolve informar que a igreja em células não é o mesmo que pequenos grupos, que permanecem jurisdicionados ao conselho da igreja local, os quais têm importância na vida da igreja, contribuindo para a comunhão e instrução. Né? Reafirmar que as funções privativas do conselho estão expostas no artigo 83 e responder ao presbitério que o movimento, esse movimento em células, né, de igreja em células, conhecido como G12, né, diverge de nossa teologia bíblico-reformada e orientar as igrejas a não aderirem a este movimento em células ou a qualquer outro divergente de nosso sistema presbiteriano. Então, esse sistema de pequenos grupos, que os irmãos estão aprendendo aqui, não diverge do nosso governo, do nosso sistema presbiteriano, né? É uma forma que nós temos para a comunhão, para a instrução e para o evangelismo. Né? Então, não é essa questão da igreja em células. A igreja em células, elas fazem ceias nas células, elas fazem batismos nas células. Então, é totalmente divergente. E na IPB não é o objetivo. O objetivo de pequenos grupos é, de fato, para a comunhão e para a instrução. Ok, meus irmãos? Aí sim, agora, então, até a próxima aula. É importante, Wesley, porque, por exemplo, todos os atos, né, litúrgicos de um culto, as igrejas que trabalham em célula já acontecem na célula. Né, e a Isso. nossa, né, inclusive, é vedado nessa questão dos pequenos grupos realizar esses sacramentos, né? Essa questão de sacramentos. Não, pequeno grupo é evangelismo. Litúrgico. Isso aí é para o culto, não é litúrgico da igreja. Viu? Não tem. Irmãos, alguma dúvida em relação ao curso aqui que os irmãos ficou?